Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Antônio Fernando Monteiro Camargo, editor-chefe do periódico Acta Liminológica Brasiliensia, e junto com o Ronaldo Angelini, um dos editores associados do periódico, vamos entrevistar o professor doutor Francisco de Assis Esteves, considerado um pesquisador sênior, e a professora doutora Laísa Mira Correia Nunes, representando uma nova geração de pesquisadores na área da liminologia. A liminologia é um ramo da ciência e ecologia que estuda ambientes aquáticos continentais, tais como rios, riachos, lagos, reservatórios, áreas alagadas e alagáveis, com o objetivo de entender o funcionamento e a estrutura desses ambientes. Entender o funcionamento e a estrutura dos ambientes aquáticos é fundamental para que possamos utilizar os recursos hídricos de forma sustentável para fornecer água para abastecimento doméstico, para irrigação da agricultura, atividades industriais, dentre outras. Além disso, o conhecimento científico dos ecossistemas aquáticos continentais é muito importante para a pesca comercial e esportiva, para atividades de lazer, para a conservação da biodiversidade e restauração de ambientes degradados e poluídos. Na sequência, eu vou fazer uma breve apresentação dos nossos entrevistados e já agradecendo o aceite do convite, para participar dessa nossa reunião. O professor Esteves, que a partir de agora vou começar a chamá-lo de Chico, como ele gosta, é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, formado em Ciências Biológicas por esta mesma universidade em 1973 e fez o seu doutorado na Alemanha entre 1974 e 1978. Ele tem, pela consulta no Lattes, até o momento, 242 trabalhos científicos e 10 livros publicados, incluindo o famoso Fundamentos de Liminologia, que é considerado um best-seller da área. Além de ter orientado 48 mestres e 35 doutores, o Chico criou a Associação Brasileira de Liminologia e a Acta Liminológica Brasiliensia, da qual foi o primeiro editor entre 1986 e 1992. Então, agora nós vamos iniciar as perguntas aí, eu passo então para o Ronaldo. Muito obrigado, Antônio. Mais uma vez agradeço aos convidados, Chico Esteves e Laís. Já peço aos telespectadores para deixar seu like, se inscrever no canal aí. Agradeço aí a organização do Cielo, né, que nós estamos aqui fazendo uma divulgação da Acta Liminológica Brasiliensia. É uma honra para a gente estar aqui com o fundador da revista, né, o Chico Esteves, a quem eu dirijo a primeira pergunta para nós iniciarmos a nossa conversa. Ô Chico, o Antônio falou, né? Você fez o seu doutorado entre 74 e 78 na Alemanha. E assim, fazer doutorado em 1974, né, quando a Alemanha ainda tinha um muro lá que dividia ela, era uma coisa meio difícil, né? Então eu queria que você explicasse como é que foi o processo, né? Alguém te convidou, você prestou uma prova, teve bolsa, esse tipo de coisa, né? Bom dia, obrigado mais uma vez. Professor Ronaldo Angelini, professor Antônio Fernando Camargo e a colega Laís Nunes, todos vocês, muito agradecido pela lembrança do meu nome e dizer para vocês que essa pergunta me remete a 1973, quando eu fui para a Alemanha, não foi em 74, 73, mas é o seguinte, quando eu fazia biologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu comecei a fazer estágio com o professor de entomologia no Museu Nacional, chamava Johann Becker. Johann Becker, com esse nome alemão, mas era baiano. A família dele migrou da Alemanha para Feira de Santana. E o Beck era especialista em hemípteros. E eu saía da Universidade Federal de Janeiro, na Ilha do Fundão, atravessava a cidade para ir ao Museu Nacional fazer estágio. E naquela época, se hoje eu sou pobre, naquela época eu era muito mais pobre ainda. E eu não almoçava, porque eu tinha, ou almoçava ou pegava o ônibus para ir para fazer estágio. Eu chegava lá e ele falava assim, Chico, almoçou? Eu falei, não, vamos almoçar, vamos na cantina. E pagava o meu almoço. Isso várias vezes. Mas eu não estava gostando de inseto. Era muito aqueles hemípteros dele, um dictícios pequeníssimos. E eu não falei, isso não vai dar certo. E eu comecei a ler sobre uma coisa que ninguém sabia, liminologia. A biblioteca da Universidade Federal de Janeiro tinha um livro muito bom, e eu falava, gente, estou gostando, meus colegas, de liminologia. O que é isso? Eu estudo limo? Um dia eu cheguei lá,
Hoje eu vou falar para o professor Beck, eu não quero fazer mais estágio com ele. Aí eu chegava lá, Beck, eu precisava conversar com você. Você já almoçou? Eu falei, não, então vamos almoçar. Aí eu falei, eu não tenho coragem de falar. Aí um dia eu falei, não, eu vou ter que falar, vou ter que dar uma de especial. Vou lá, Beck, eu vou ter que dizer para você que eu não quero mais fazer estágio. Papá. Então você quer fazer o quê, Chico? Quer fazer limnologia. Então é o seguinte, já que você é cearense, conheceu água na placenta da tua mãe, e quer fazer ciência do futuro, então você tem que ir para a Alemanha. Lá tem um maior centro do mundo, que é Max Planck Instituto. Hoje eu posso falar, né? Como saber, fiolimnologia. Aí eu falei, meu Deus, a Alemanha. Para mim era. Não tinha. Aí ele falou o seguinte: eu vou escrever uma carta em alemão, e você só vai trocar o nome do interessado e mandar. Você lê um artigo e manda para o pesquisador, que você quer fazer estágio com ele. Aí eu fazia isso. Eu mandei para um pesquisador, não esqueço, tinha morrido há 12 anos. Eu pegava lá o endereço para correspondência e mandei, no entanto, para um que me respondeu em português e que olha, uma letra, claro que não existia e-mail naquela época, né? Dizendo que é um prazer ter recebido uma carta de um aluno brasileiro, que ele morou 17 anos na Amazônia, chamava-se Harold Scioli. Aí eu falei, Beck, eu recebi a carta de uma... Chico, Harold Scioli? Não acredito. Abre aí, eu não acredito. Rapaz, é ele. Você sabe quem é Harold Scioli? Não tenho a menor ideia. É um dos maiores expoentes da limnologia mundial. Meu Deus. Aí eu comecei a manter correspondência. Aí ele aventou a possibilidade, se eu conseguisse uma bolsa, ir para o Max Planck. Aí eu falei, como conseguir uma bolsa? Primeiro eu falei, alemão para mim era inusitado. Aí eu descobri que tinha uma igreja luterana próximo onde eu morava. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou assistir os cultos, que eu pensava que era missa, é culto, na igreja luterana. Aí eu ficava lá assistindo aquilo, e na igreja luterana, o pastor, ao final do culto, ele vai para a porta agradecer a presença dos fiéis. Aí um pastor falou para mim, você é alemão? Eu falei, não. Eu sou brasileiro. Por que você frequenta a nossa comunidade? Porque um dia eu quero ir para... Ah, rapaz, olha só, daqui a uns meses um amigo meu que está fundando uma instituição alemã para dar bolsa para a América Latina e brasileiros talentosos da América, e brasileiros da América Latina e africanos. Aí passou 3 meses, me liga, aí minha irmã falou, olha, um homem com uma voz estranha quer falar contigo. Fui lá. Cheguei lá, eu falei, levei minhas cartinhas na mochila, aí o pastor Heinz Dresser, que era o alemão, e também falar português, que foi pastor em Novo Hamburgo há 10 anos, durante 10 anos, falava português. Falou assim, olha, mas ecologia, embora seja uma ciência importante, mas a nossa instituição vai trabalhar mais com ciência humana, sociologia, antropologia, vai ser difícil arranjar um orientador para você. Peguei minha mochilinha, abri as cartas e botei sobre a mesa. Aí ele falou assim, você se corresponde com o Harold Scioli? Tem certeza? Falei, tinha umas 8 cartas. O alemão ficou com o olho assim, aquele olho azul, jamais vou esquecer, brilhando. Ah, então você já tem a bolsa. Só que eu estava no 7º período. Ele falou, você tem que estar formado em biologia para ir. Aí eu já tinha passagem para a Alemanha no 7º período da Lufthansa e não tinha um diploma de biologia. Aí, quando foi no 8º período, eu antecipei minha formatura para outubro, porque lá o semestre, o 20 semestre, começa em outubro. Eu tinha que estar lá no dia 4 de outubro. Aí, as matérias que eu tinha que fazer, a matéria letiva, os professores foram super gentis, fizeram seminário, enfim, me formei sozinho. E embarquei no dia 3 de outubro, dia 4 chego na Alemanha. Pela Alemanha, eu fui recebido pela senhora pastora em Düsseldorf, e o pouco alemão que eu sabia, no aeroporto, aquele vácuo, do som do alto, eu nem sabia meu nome. E a mulher me procurando, Esteves, e eu lá igual um poste, esperando alguém, igual aquele cachorrinho perdido. Eu estava no aeroporto nesse sentido. Aí me levou para uma cidade chamada Burro, onde tinha um quarto me esperando, um alojamento muito bom, tudo da instituição chamada Ökumenische Studienwerk, obra ecumênica da igreja alemã. Os alemães, os luteranos, pagam do seu salário 2% na época de dízimos, de contra-cheque. E eles tinham bastante recurso, enfim. Eu ganhei essa bolsa, fiquei 5 anos. Aprendi alemão durante 6 meses, dia e noite alemão. E eu tive a sorte, naquela época, eu tinha 22 anos, conheci vários alemães que me ajudaram muito, eu era muito comunicativo, enfim, na casa estudante era uma festa. E à noite a gente tomava bastante suco de cevada, conversava bastante e tal. E aí fiz a prova de alemão nesse curso, passei. Fui para a Universidade de Kiel, próxima a Plön, onde tem o Max Planck Instituto, 30 quilômetros tem Kiel, a universidade. O Max Planck Instituto não é a universidade, ele não dá o título, ele tem um convênio com a Universidade de Kiel, a gente faz a prova em Kiel com os professores do Max Planck. Fui assistir a aula em Kiel, eu vi que eu não sabia nada de alemão. Gente, eu não conseguia entender aula nenhuma.
Aí comecei a fazer mais 6 meses de alemão. Aí, no final, para ser doutorando, eu tinha que fazer prova de alemão, escrita, ditado e interpretação de texto. Aí passei em tudo isso, mas estudei muito, 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 muito. Aí passei. E aí fui para fazer o doutorado. E aí, chegando lá, encontrei um ambiente muito favorável, aí onde conheci grandes cientistas da área, que mudou minha vida. Lá, e o professor Harold Cioli era um pesquisador que me deixou total livre para escolher o tema da minha dissertação, que foi sobre macrólise aquática. E lá fiquei 5 anos em pleno, vivendo aquele ambiente muito agradável não, fértil, onde nós tínhamos o professor Ole, que ganhou a medalha de cima na alma várias vezes, que corresponde ao nosso prêmio Nobel da Limnologia, o professor Jörg Overbeck, pioneiro da microbiologia aquática, enfim, Max Planck, que não existe mais hoje chama-se Instituto Max Planck para Biologia Evolutiva, né? E a limnologia na Alemanha hoje está em outros centros, espalhada por várias instituições, e o Max Planck hoje cresceu muito, porque o Max Planck, gente, é o seguinte, como é que ele se forma? Se tem uma pessoa muito renomada, candidata a prêmio Nobel, como Ronaldo Angelini, o Max Planck, a sociedade pega o Ronaldo, vamos criar um instituto para você. O que você precisa? 10 técnicas de laboratório, 20 professores, um prédio, só que o Ronaldo vai ter que ganhar o prêmio Nobel. Esse é o compromisso. Se, ao longo da vida acadêmica do Ronaldo, ele não ganhar o prêmio Nobel, o instituto fecha ou muda de nome. Foi o que aconteceu com o Max Planck Instituto Limnologia. Acabou a limnologia, vem outro, e se essa biologia evolutiva não progredir, eles fecham, vai outro, e assim por diante. E assim foi a minha vida na Alemanha. Aí me formei, doutorei em 78 e voltei para o Brasil. Voltar para o Brasil, eu tinha várias possibilidades de emprego. Naquela época, o emprego era muito farto, e com a qualificação que eu tinha o INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, Universidade Federal de Viçosa, de onde eu vim, Federal do Rio de Janeiro, e Federal de São Carlos. Que quando eu saí do Rio de Janeiro, eu assisti uma palestra do professor José Galiza Tundiz sobre produção primária fitoplânctônica, que eu achei o máximo. Aí, quando eu comecei a escrever minha tese, eu enviei uma carta para o professor Tundiz, dizendo que ele tinha dito, se você for para o exterior, quando você voltar, você vai trabalhar comigo. Aí eu falei, nossa, eu vou ter que mandar uma carta para ele para ver se ele arranja um emprego para mim. Mas o Tom disse que tinha interesse, mas nunca respondia direito. Aí eu assinei contrato com a Federal de Viçosa, porque eu tinha um grande amigo de turma que era professor lá, que ele conseguiu tudo. Naquela época não tinha concurso, lembrando. Era indicação. E aí, quando eu assinei com a Viçosa, o Tom me mandou uma carta, dizendo que a vaga estava pronta. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí eu e a minha esposa pensamos. Aí eu falei, vamos para São Carlos, que já tem um grupo em andamento. O professor Tundiz é um grande cientista, está com um projeto BROA, é um conceito inovador. Aí fui para São Carlos. E lá comecei a trabalhar com o professor Tundiz. Depois a gente pode discutir mais sobre outros aspectos. Tá certo. Então, quem pagou a sua bolsa foi a Igreja Luterana, então. Luterano. Então, eu tenho vários amigos meus alemães. Chico, você foi o único brasileiro que viu o luterano pagar uma bolsa. Eu falei, não era isso, gente. Eu aprendi alemão de outras maneiras. Eu fui lá porque eu não tinha dinheiro para pagar um curso. Tem um instituto no Rio de Janeiro, tem tudo quanto é lugar, Goethe Instituto. Eu fui no Goethe Instituto, mas se eu juntar todo o dinheiro da minha família, todo mundo, dá a minha metade da mensalidade do Goethe Instituto. Eu não sei porque a mensalidade é tão cara. Eu falei, como é que eu aprendi alemão? Eu vou para a igreja, assistir o culto lá, e eu cantava em alemão, eu pegava a Bíblia dele, os negócios. E o pastor Schwinner, que depois foi muito amigo meu, ele achava que eu era alemão, mas me desconfiou, que eu não era tão alemão assim. Por isso que ele me cercou da portaria para saber por que eu estava na comunidade luterana. E só para ter certeza, você é luterano também? Não, Você é da não sou religião? nada, não sou nada. Tá. Eu, lá na Alemanha, ia muito aos cultos, porque depois eles se via, tinha um pequeno coquetel que tinha suco de cevada, daquelas muito bons, da Idade Média, aquelas marcas que não existiam. E era tudo livre. Estudante, né? Entendi. Era todo sábado, às 17 horas, tinha um Gottesdienst, era a missa de culto. Aí depois todos eram convidados para a sacristia. Tinha um bufezinho com uma geladeira a 4 paus, que você podia tomar todo o suco que desejava. Então, seu primeiro orientador te deixou mal acostumado com o Pois almoço é. grátis, o almoço grátis aí da cantina, né? Pois é, o Becker, eu Tá jamais vou certo. esquecer. Infelizmente, ele morreu muito jovem, de uma coisa inusitada, uma Que pena. endocardite. Ele foi fazer um tratamento dentário de canal e a bactéria foi para o coração e matou o Becker, com 52 anos. Tristeza. Muito bem.